São 20h01 aqui no meu relógio, né? Rara a exceção, né? Porque pode acontecer de alguém ter um horário diferente. Mas hoje é um dia muito especial. Nós vamos cuidar de falar sobre esta live. E esta live é de número 245, de forma ininterrupta, 245 sextas-feiras. Nós estamos aqui com vocês. E desejosos de que a mensagem de cada uma dessas sextas-feiras possa ter ecoado de forma muito garbosa sobre o coração de cada um de vocês. Hoje nós vamos falar sobre um inválido. Um inválido. Um inválido envolve muito mais do que apenas uma questão física, e nós vamos conversar sobre esse assunto. E para conversar sobre esse assunto, que é um dos mais encantadores dos milagres de Jesus Cristo, particularmente para mim, verdadeiramente o é, está conosco Diego Meyer. Tudo bem, Diego? Tudo bem, pessoal. Boa noite para todo mundo aí. Que Deus abençoe o sábado de todo mundo. Maravilha, Diego. Diego é irmão do Denis, que também faz parte dessa família, uma grande família, com 40 pessoas que participam desta live, né, de forma intercalada, né? Mas a cada 3 meses, esses meninos de Deus aparecem para dar o recado aos corações que estão desejosos de conhecer um pouco mais a respeito deste Cristo extraordinário. Hoje está conosco também o não tão recém, né, porque já tem mais de mês, né, mas não tão recém, homem casado, Christopher, casado com Milene da Jó. Tudo bem, Christopher? Tudo bem, graças a Deus. Bom sábado para o Jazel, bom sábado, Diego, bom sábado também para quem está assistindo. Prazer estar aqui de volta. Quando o Christopher diz assim, um bom sábado para todos aqueles que estão nos assistindo, eu já vou fazer uma pegadinha, tá? Vou aproveitar a deixa do Christopher e dizer a cada um de vocês que se você já está assistindo esta live ou vai assistir em algum outro dia do seu mês, do seu ano ou da sua semana, não se esqueça de dar um like. Porque quando você dá um like, você torna-se participante deste projeto, que é levar o evangelho às pessoas. Quando você dá um like, nós ficamos sabendo. E ao saber, isto muito nos alegra. Saber que verdadeiramente pessoas como vocês estão assistindo a este momento de introspectiva, um momento de considerandos a respeito dos 40 milagres realizados pela pessoa de Jesus Cristo. E esse milagre, o inválido, é verdadeiramente algo imperdível. Você precisa assistir essa live até o final. Se tiver alguma coisa a ser feita e que precise parar, você para e depois pode voltar, porque isso está pendurado aí no YouTube, no CA Morumbi, ok? Queridos, nós vamos ter uma palavra de oração neste momento, rogando a manifestação do poder de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa vida, que vamos estar aqui falando com vocês, sobre a vida do Humberto Moreira, que ele chega de forma efusiva, né? E ele diz assim, feliz sábado, queridos irmãos da CAN. Humberto, um dia feliz também seja o seu com Deus, tá? Que Deus abençoe a cada família que já está conosco, em qualquer momento que você estiver nos assistindo, que Deus seja o grande e precioso instrumentos de salvação na sua vida. Vamos orar. Diego Meyer, neste momento, roga a Deus uma prece. Oremos. Santo e todo-poderoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela semana que o Senhor nos deu, pela saúde, por cuidar de nós ao longo de todos esses dias, por nunca nos abandonar, Senhor. Pedimos que o Senhor, por favor, nos capacite os que vamos falar para que possamos passar a tua mensagem de acordo com a tua vontade, Pai. E que o Senhor abençoe a todos que estiverem ouvindo essas palavras e também as suas respectivas famílias. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, Diego. Queridos, a pessoa de Jesus Cristo, ao estar na Terra, ele objetivou muito trazer à lume, ou à luz, o Velho Testamento. O cânon sagrado era constituído apenas de Gênesis até Malaquias. O Novo Testamento não existia, tá? Mais do que sabido a respeito disso. Então, quando nós vemos Jesus Cristo operando um milagre ou fazendo algum discurso, propagando alguma mensagem aos seus ouvintes, ele sempre se reportava a situações do Velho Testamento.
Está conosco neste momento Mariel Martucci. E o Mariel, ele fica nos bastidores, tá? Às vezes ele aparece aqui também para fazer a live com a gente. Mas hoje o Mariel está nos bastidores. Eu vou pedir para esse querido amigo e irmão que coloque para nós o livro de 2 Reis, capítulo 13, versículo 20 e versículo 21, a fim de que todos vocês possam acompanhar essa leitura. Aí está na tela. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano, bem no comecinho do ano, né? E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa. E lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Eu quero chamar a atenção de vocês para essa situação, apenas para dar a vocês uma comprovação. O nosso Deus é um Deus de milagres, e milagres acontecem de forma inesperada. E as situações às quais leva-se Deus à operação de um milagre na pessoa de Jesus Cristo sempre eram inesperados. Não é uma coisa assim que foi maquinada, foi programada para acontecer, simplesmente acontecia. Mas todas as vezes em que simplesmente acontecia, havia sempre um fundo de verdade que não era tão transparente. Não estava de forma clara aos olhos de quem estava ali experienciando o milagre. Mas na mente de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, tudo aquilo era para alcançar um objetivo muito, mas muito especial. São curas incomuns. A Bíblia Sagrada relata várias curas incomuns, como, por exemplo, a cura de Naamã, lá no Rio Jordão. Lembram-se dessa história, né? Quando Naamã, então, precisava mergulhar 7 vezes. Ele tinha que entrar na água do Rio Jordão, um rio não tão bonito quanto os rios que ele tinha em sua pátria, e tinha que ser 7 vezes. É interessante, queridos, que nada aconteceu na primeira, nem na quinta, nem na sexta. Era necessário que fossem 7. E na 7ª vez, Naamã foi totalmente curado. A Bíblia relata que a sua pele era a pele de uma criança, límpida. Havia curas como aquela que quem estivesse sob a sombra de Pedro, que a sombra, ao passar Pedro, a sombra de Pedro pudesse estar sobre a pessoa, ela era curada. Olha que caso interessante. A cura daqueles que tinham os lenços de Paulo. Você vai encontrar isso em Atos capítulo 19, versículo 11, versículo 12. Quem tivesse o lenço de Paulo era curado. Que coisa totalmente assim, fora da realidade, fora do comum. O apóstolo João, ele relata 7 milagres realizados por Jesus Cristo. E dentre estes 7 milagres, o que mais me chama a atenção é exatamente esse que nós vamos tratar hoje. A cura de um inválido. Parece obscuro, quase sem importância, dentro do grande esquema de milagres realizado por Jesus Cristo. Este não parece ser um grande milagre. Não parece estar na categoria, por exemplo, de transformar água em vinho, ou de alimentar 5.000 pessoas com um bocado de pão e alguns peixinhos. Não é nada tão efusivo, tão extraordinário quanto esses 2 outros milagres. A Bíblia Sagrada apresenta que este milagre acontece em um lugar totalmente diferenciado. E eu vou deixar aqui os meus amigos que hoje estão conosco, eles falem a respeito disto. Havia uma crendice popular, e essa crendice não é ratificada pela palavra de Deus. Você vai observar que este milagre e essa crendice, dentro do escopo do milagre, essa crendice ela está entre colchetes. Ou seja, ela não faz parte dos mais antigos originais bíblicos. É por isso que não é dado a importância
de ser verdadeiramente um anjo do Senhor que ali chegava e movimentava aquelas águas, tal. Não, é uma crendice popular. O que me chama a atenção, queridos, é quantas vezes Jesus precisa operar um milagre como este para me convencer a respeito de que eu devo acreditar nele, em seu poder. Milagres tão retumbantes, tão extasiantes. Estes milagres estão sendo relatados no Bíblia Sem Rodeios para que você possa verdadeiramente cristalizar em sua mente a convicção de que ele pode. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele é capaz de fazer qualquer coisa na sua vida. E, às vezes, nem é necessário que você acredite. Esse milagre vai contar uma história. Eu vou pedir para que o Diego ele comece a relatar essa história, porque senão eu vou contar ela do começo ao fim. Diego, participa com a gente, Diego. Fala para a gente. Bora. Vou pedir pro Mariel, por favor. Já subiu aqui. Obrigado, Mariel. João 5, 1 e 2 eu vou ler aqui pra gente, para dar início. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. E o verso 2? Okay. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Tem algumas coisas interessantes para a gente ver aqui, embora sejam só 2 pequenos versos, né? Mas a gente consegue ver que Jesus entra em Jerusalém, mas não por qualquer porta. Ele entra pela porta das ovelhas. Agora, vamos imaginar essa cena por um instante. Esse portão era o caminho por onde passavam os animais que eram levados para o sacrifício no templo. Em um lugar simples, marcado pela rotina dos rituais, pela seriedade dos que passavam por ali, talvez até por um certo silêncio pesado, era um lugar de entrega, de expectativa. E é por esse mesmo caminho que Jesus, o Cordeiro de Deus, decide entrar. Com certeza nada disso é por acaso. Ele está indo até o tanque de Betesda, que ficava ali perto em Jerusalém. E ali a cena muda. O ambiente é carregado, aquele lugar que era cercado por 5 pórticos de pedra, como a gente viu aí no segundo verso. E sob esses pórticos tinha uma multidão silenciosa, quase invisível, um tipo de espera que só quem já sentiu o abandono consegue entender. Betesda significa casa de misericórdia, mas a verdade é que a atmosfera ali não era de misericórdia, era de desespero. Era uma fila invisível de sofrimento, gente que não tinha mais nome, só diagnóstico. E é nesse cenário que Jesus vai se aproximar de um homem específico. E olha só que curioso, esse homem não pede para ser curado, ele não se destaca pela fé, e para ser sincero, nem parece que ele está tão interessado assim em Jesus quando ele vê. Dos muitos milagres que Jesus realiza, esse aqui tem uma característica marcante, e quem toma a iniciativa é Jesus. E o mais curioso esse milagre acontece logo na sequência de outro que foi completamente diferente, que foi a cura de um oficial do rei lá na Galileia. Lá Jesus foi procurado com fé, com urgência, com clamor. Aqui não. Aqui Jesus é quem procura. João deixa claro no capítulo 4 que aquele milagre na Galileia foi o segundo que Jesus realizou depois de voltar para da Judéia. Mas agora tudo muda. A gente está em outro tempo, outro lugar, em outro clima. Agora é Jerusalém, o tempo é de festa judaica. Então vamos pensar um pouquinho. Enquanto a cidade está se enchendo de gente celebrando, cantando e oferecendo sacrifícios, Jesus escolhe andar entre os esquecidos. Enquanto todos vão ao templo, ele vai ao tanque. Isso mostra o coração dele. Jesus não veio só para os que olham para cima, vibrantes de fé. Ele veio também para restaurar quem já nem tem força para levantar os olhos. E aí eu fiz um paralelo aqui com o Salmo 34, que diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Eu achei assim muito interessante
essa conexão, né? Como todo mundo está festejando, indo para o templo, e Jesus, na verdade, ele está indo para onde estão os esquecidos, em busca de uma pessoa específica. É uma imagem lindíssima para a gente pensar, né? E assim como o Jazz estava falando na abertura, a gente tem como enquadrar isso na nossa vida também, né? Enxergar dessa forma, né? Que por mais que você se sinta abandonado, você nunca está de fato abandonado. Verdade. Verdade. Diego, isso é para calar no nosso coração. Eu achei extremamente bem colocada essa situação que você se dispôs a falar sobre a porta das ovelhas. E Jesus entra pela porta das ovelhas. Ali, por essa porta, passavam as ovelhas que iam para o templo para serem sacrificadas. Então, quando as pessoas entravam levando uma oferenda, uma oferta para perdão de sua culpa, dos seus pecados, levavam um cordeirinho. Então, essas ovelhas não entravam por outra das portas que davam acesso à cidade de Jerusalém. Entrava pela porta das ovelhas. E é incrível o fato de Jesus, ao chegar em Jerusalém, ele passa exatamente por esta porta. Quando Jesus foi batizado, João Batista, à distância, o viu e diz: eis o Cordeiro, eis a ovelha de Deus que tira os pecados do mundo. É incrível, gente. E agora nós encontramos Jesus passando pela mesma porta. E ao invés de, como cordeirinho, ser levado para o templo, o lugar que haveria, então, o conforto espiritual, um lugar onde havia um cerimonial, um lugar onde as pessoas, ainda que estivessem sôfregas por conta do pecado que carregavam, mas levavam uma ovelha, a ovelha era a esperança, a ovelha era a convicção de perdão. Jesus não vai para o templo. Ele não vai para o templo, ele passa pela porta, deveria estar puxando um cordeirinho, mas ele não puxa um cordeirinho, ele é o cordeirinho. Mas top demais, Diego, quando você coloca a porta das ovelhas e Jesus passando por ela. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro. Ele é o próprio sacrifício. E o sacrifício era objetivando o quê? Retirar de sobre o indivíduo o pecado cometido. O perdão era por intermédio do sangue vertido da ovelha. Sendo Jesus a própria ovelha, ele não poderia ir para o templo tirar o pecado de quem? Então ele entra em Betesda. E aí eu vou pedir para que o Mariel coloque o versículo 3 e o versículo 4 do mesmo capítulo. Capítulo de João, capítulo 5, né? O verso 3 e 4. Ora, em Jerusalém, versículo 3. Nestes jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, né? Esperando o movimento da água. E o versículo 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. É isso que lá no começo eu disse para vocês, tratava-se de uma crença. Porque quando você pega a sua Bíblia e vai ler essa parte, esse trecho, você vai ver que ela está entre colchete, ou entre uma situação que não se encontra nos originais. Não faz parte dos mais antigos originais bíblicos. Mas alguém, no momento em que estava formatando o cânon sagrado, o Novo Testamento, resolveu colocar essa crença, essa crendice. Bom, esses 5 pórticos, como disse, aí está a Mércia Moutinho. Boa noite, irmãos. Feliz sábado, Mércia. Que Deus abençoe você, querida. Que Deus seja com cada um dos nossos queridos amigos que estão nos ouvindo neste momento. E não se esqueçam, dê um like, porque isso é importante para a nossa live continuar existindo, ok? Queridos, então vejam, os manuscritos mais antigos de João não explicam a presença dos inválidos, não explica quem eram essas pessoas, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o significado da palavra que o Diego colocou para nós, Betesda. Betesda significa casa de misericórdia, e no meu tempo, lá na década de 70, de 80,
A Casa de Misericórdia era um hospital. Ainda existe, né? Casa de Misericórdia, Nossa Senhora, não sei o que e tal. É um hospital, normalmente dirigido por religiosos, né? Freiras e assim por diante. Então, Casa de Misericórdia. Betesda, portanto, era um hospital. Só que nesse hospital deveria ser um lugar onde as pessoas fossem todas curadas. As pessoas iam ali e deveriam sair bem. Se não saem mortas, devem sair com saúde. É assim que se recebe uma alta hospitalar. E isso é contraditório. Porque nessa casa em especial, as pessoas entravam enfermas e ali elas ficavam por tempos indeterminados. Até quando? Até que um anjo, né, de acordo com a crença, movimentasse as águas. E aí, somente uma pessoa, a primeira que logo depois do movimento das águas caísse no tanque, era curado. Os outros, que não caíssem, ou que caísse segundo, terceiro e quarto, não eram curados. Queridos, Jesus Cristo entra no hospital. Jesus Cristo vai ao lugar onde se encontra o enfermo, onde se encontra o desesperançado, o desiludido, a pessoa que não tem qualquer condições de fazer a sua própria cura. O nome deste lugar, Casa de Misericórdia, é até irônico, porque a Casa de Misericórdia não era uma realidade portentosa. Esta Casa de Misericórdia era mais uma casa de decepção, de desilusão, de tristeza cristalizada. E é nessa situação que Jesus entra nesse hospital. Um hospital de muitas pessoas desiludidas e muitas pessoas sem esperança. Muitas pessoas que não conheciam o poder que era o próprio Jesus. Não conheciam a divindade. Sabiam a respeito da existência de Yahvé, de anjos, mas não sabia que Yahvé estava ali. O Deus conosco, Emmanuel, ele entrou no lugar mais inóspito da humanidade. Um lugar onde pessoas desesperançadas se encontravam. E aí, Christopher, a história continua. Certo. Vamos continuar com João 5, versículo 5 e versículo 6. Estava ali um homem que, havia 38 anos, se achava enfermo. Versículo 6. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Vamos lá. Primeiramente, o tempo. Quanto tempo essa pessoa estava ali? Não se sabe se realmente 38 anos. Normalmente, quando a gente encontra um diagnóstico de alguma doença, nós vamos procurar alguma possibilidade de tratamento. Então, a gente começa com, às vezes, a medicina mais tradicional, consulta-se com o médico, consulta-se com outro, e vamos tentando o que é possível ser feito. Vamos, às vezes, até buscar auxílio religioso, naquela época, principalmente, e o tanque de Betesda talvez fosse a última possibilidade. Não conseguir auxílio em qualquer outro lugar. Vou para a última possibilidade, o pior lugar que tem, para alguém que não teria a possibilidade de se locomover, tentar se rastejar para chegar até o tanque e conseguir pular na água. Então é uma situação desesperadora que com certeza foi a última possibilidade. 38 anos enfrentando uma enfermidade. A Bíblia, ela costuma fazer vários links em várias situações também, Antigo, Novo Testamento, em que ela faz várias autocitações. Existe um trecho no livro de Deuteronômio, no capítulo 1, conta-se a história de quando Josué e Caleb foram fazer a averiguação da terra prometida, encontraram uma terra maravilhosa, uma terra que manava leite e mel com frutas enormes, e foram os espias, quando voltaram, falaram assim: não tem como entrar, é impossível. E o povo se revoltou contra Deus, falando: não tem como entrar nessa terra. Nós somos um povo de guerreiros, mas Deus pode ter tirado do Egito, mas nessa situação, com esses gigantes, não tem essa possibilidade.
Apenas Josué e Caleb permaneceram fiéis a Deus e 38 anos após, 38 anos, o mesmo tempo que essa pessoa ficou doente, paralítica, 38 anos depois, que o povo de Israel conseguiu entrar na Terra Prometida. Nesses 38 anos, todos aqueles que se revoltaram contra Deus, nesse momento, onde Deus falou assim, ó, essa é a terra que vocês vão entrar, todos esses que se revoltaram, que foram mais de 600 mil homens, todos eles morreram. Os únicos que entraram foram Josué e Caleb. Então, Deus cumpre as suas promessas. É uma referência ao momento em que Deus, ele prometeu que, em determinado momento, ele entregaria a terra prometida para aqueles que permanecessem fiéis, e 38 anos depois, pode tardar, mas não vai falhar, Deus vai agir. E foi o que aconteceu também na vida desse homem. 38 anos lutando contra doenças, onde ele pode ter procurado auxílios, às vezes até com xamãs, às vezes até fora do acampamento do povo de Israel, como, por exemplo, o próprio rei Saul já fez anteriormente, onde ele, ao não conseguir a resposta que ele gostaria, através dos profetas de Deus, ele foi procurar outros profetas também. Então, sabe-se lá o que esse homem passou até chegar àquele ponto em que 38 anos depois, Jesus conseguisse entrar na vida dele. E o mais interessante, assim como foi também no último milagre, quando eu participei do programa, que foi com o paralítico entrando pelo teto da casa. É muito bom avaliar o milagre de Jesus como um todo. Muitas das vezes a gente foca mais nesse milagre físico, que é talvez o mais fácil. O milagre mais difícil, e até o Jaziel tem muito mais experiência até do que eu para falar sobre isso, é o milagre, às vezes, psicológico. 38 anos com uma doença crônica. 38 anos sendo um incapaz, sendo um peso para a sociedade, sendo julgado, porque, com certeza, para ele ser paralítico desse jeito, ele deve ter pecado. Ele deve ter feito algo de muito errado, ou os pais dele fizeram, para ele estar naquela situação. Então, a escória da sociedade estava ali. E quando Jesus se aproxima dele, ele não simplesmente faz um milagre, ele não simplesmente aborda aquele homem pela, talvez, a necessidade mais óbvia. Ele se aproxima e pergunta, o que você quer que eu faça por você? Talvez a primeira coisa que viesse na nossa cabeça fosse, eu quero andar, eu quero voltar a andar, eu quero ser curado. Mas não é bem isso que o homem responde. Talvez até por conta de um quadro depressivo, você percebe que, às vezes, a resposta da pessoa, você consegue identificar o sofrimento da pessoa quando a resposta dela já não é bem aquilo que a gente espera, não é um sim sonoro. É simplesmente, eu tô aqui há tanto tempo e eu só queria que alguém me empurrasse para tentar ser curado pela água. Então ele já estava totalmente desesperançoso a ponto de não conseguir reconhecer o próprio Deus na frente dele, com todo o poder disponível para curá-lo, não por uma crendice, por uma possibilidade de um anjo tocar na água, mas e sim por um poder sobrenatural que poderia não só curar a enfermidade física dele, mas também a depressão, essa necessidade psicológica que ele tinha, a autoestima, a própria espiritualidade, com essa culpa em relação aos pecados que ele já havia cometido, ou tudo aquilo que ele fez também tentando buscar aquela cura. E Jesus tenta dar essa abordagem. Ele chega perguntando o que o homem quer que ele faça. Pergunta se ele quer ser curado. A cura não necessariamente era a cura física. A cura também era a cura psicológica e a cura espiritual. E quantos de nós também não estamos há tanto tempo buscando curas que muitas das vezes não é uma cura física em que você vai ao hospital, às vezes você tem a prescrição de um antibiótico, você toma 7 dias e, nossa, estou curado. Há quantas pessoas não têm traumas e dificuldades que estão há 10 anos, 20 anos, 30 anos, também com uma doença, que muitas das vezes não aparece em exame nenhum, mas é uma doença psíquica, uma doença emocional, ou até uma doença, uma dificuldade de manter uma vida espiritual ali regular, buscar diariamente a Deus. Nós temos muita dificuldade com isso também. Muitas das vezes a cura que nós buscamos não é a cura física, é a cura espiritual e é a cura também psicológica, emocional. As pessoas hoje estão muito mais enfermiças por conta do psiquê
do que por conta do orgânico ou do físico, né, Christopher? O Christopher é da área de saúde e ele conhece bem a respeito disso. Queridos, essas colocações do Christopher é para que vocês possam avaliar a expansividade de poder de Jesus Cristo. Ele vai a instâncias às quais a própria pessoa desconhece. O maior problema deste inválido, né, que estava ali em Betesda, não eram as pernas que não podiam andar. Jesus, ele chega ao ponto de afirmar categoricamente a este indivíduo, procura não pecar mais. E qual foi o pecado deste homem? É uma pergunta que não quer calar, mas ela vai ser respondida. Aí eu vou deixar que o Diego dê continuidade a esse assunto que está cada vez mais vibrante. Maravilha, Christopher. Essa pergunta, você quer ficar bom? Poderíamos, como você disse, esperar um sim da parte do homem, mas ele entra com a outra conversa. Ele entra com as suas limitações de credibilidade. Ele não acreditava mais em nada, era uma pessoa sem esperança qualquer. Ele já havia pedido a Yahvé para que pudesse operar alguma coisa, e Yahvé não operou, e aí ele simplesmente debandou, né? Ele fugiu dessa perspectiva de que Yahvé pudesse fazer alguma coisa. Ir ao templo, ir à igreja, jamais. Até porque para entrar no templo você não podia entrar com problemas físicos. Não era lugar para pessoas doentes. A única enfermidade que permitia entrar no lugar sagrado, no templo, era a enfermidade do pecado. Mas do pecado que não fosse tão obsceno, do pecado que não estava tão portentosamente aparente, né, como um aleijo, ou uma surdez, ou um câncer, uma úlcera, ou uma lepra. Não, se você é leproso, você fica fora. Se você é doente, é porque você tem um pecado que não é no templo que você vai ter o resultado de cura. O templo não é lugar para se curar enfermidades, é para se fazer oferendas pelo pecado. Esse indivíduo já havia perdido toda a crença, então quando Jesus faz a pergunta, ele fala, então, não tem ninguém que me jogue na água? Olha só, cadê a esperança? Ele não fala em Deus, entende? Ele não responde com um sim. A expectativa é completamente outra. Então, parece-nos assim, Christopher, que esse indivíduo nem fé mais tinha. Ele tinha perdido a fé. E o que é fé? Fé é acreditar naquilo que não se pode ver. Ele não tinha mais fé. Não existia fé. E Jesus opera um milagre. É por isso que lá no comecinho foi muito bem pontuado quando o Diego colocou para a gente que, dentre todas as pessoas que estavam ali, por que Jesus escolheu exatamente esse indivíduo? Um cara que não tinha fé, não tinha expectativa qualquer no poder divino. Ele esperava um poder de um anjo. Ele esperava que a crença popular pudesse acudi-lo nesta deformidade. Mas ele não esperava por um Deus, ele não esperava mais pelo Filho de Deus, ele não esperava por um milagre. Ele queria alguma coisa palpável. Tem alguém que me coloque lá? Eu preciso de um homem forte que me coloque lá. Imediatamente, quando a água mexer, me põe lá. Olha só a que ponto chegou. Mas o Christopher, ele faz uma colocação de paralelismo, né, entre os 38 anos daqueles guerreiros, né, homens de guerra que pereceram no deserto, e os 38 anos deste homem. Isso é para acender em vocês uma centelha fiel da palavra de Deus. Jesus Cristo vai a este homem como um representativo de homens que perderam a sua vida por não acreditarem. E aí, chegando Jesus, ele diz, vocês podem acreditar. Tenham fé. Porque eu cheguei, passei pela porta das ovelhas. A ovelha pascal passava por ali. A ovelha oferecida para perdão dos pecados passava por ali. Eu passei por ali. Eu sou o Salvador. Assim como o povo de Israel, por não ter acreditado em mim, em 38 anos pereceram, este indivíduo, em 38 anos,
ele tem agora diante de si a oportunidade de acreditar. E vocês vão ver que, num lapso muito curto, esse indivíduo acreditou. E aí, Diego, conta pra gente a continuidade. Eu vou dar continuidade aqui, ler os próximos versículos. Tá. 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem um homem que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. 8. O enfermo respondeu-lhe: Ah, tá, essa daí é que eu acabei de Aí ler. vem agora o versículo 8. Agora vem o versículo 8 e o 9. Isso. Certo. Jesus disse: Levanta-te, tome o teu leito e anda. E o 9? Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Então, a gente vê aqui que nesses 3 versículos tem bastante coisa que interessante, por mais que pareça uma coisa sucinta, né? A gente tem como tirar muita informação daí. Jesus olha para aquele homem e faz uma pergunta simples e direta, mas profundamente desconcertante, como a gente já viu: você quer ser curado? E aí agora pensa comigo, a resposta parecia óbvia, mas assim como o Christopher já trouxe para a gente, envolvia muito mais coisa do que essa obviedade aparente, né? E aí na sequência a gente vê que a resposta não era esse sim, né? Como o Christopher já trouxe para a gente aqui, e aí a gente acabou de ler. Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, quando tento, outro chega antes de mim. Essa resposta diz muito, né? Diz sobre a frustração de quem tentou por muito tempo, mas nunca chegou lá, sobre a solidão de quem cansou de pedir ajuda, como o Jaziel estava explicando para a gente. É um cara que já tinha abandonado a esperança e a fé já há muito tempo, né? Como a gente viu, afinal, esse cara estava há 38 anos nessa condição. A verdade é que esse homem, ele não esperava mais ser curado, né? Ele tinha se acomodado no limite dele, construiu ali uma espécie de vida ao redor dessa dor que ele sentia. E isso, aí trazendo para a gente, não é uma coisa que é rara, assim, né? Muitas vezes a gente passa por situações assim também. A gente aprende a, a viver dentro de situações que muitas vezes paralisam a gente, né? A gente aceita viver abaixo do que Deus planejou para a gente. Mas o que me emociona bastante nesse texto é que Jesus não exige uma fé espetacular, né? Muito pelo contrário, a gente acabou de ver que esse cara ele já não tinha fé nenhuma, né? É. Ele não espera o discurso certo, nem uma oração bonita, ele simplesmente tomou a iniciativa. Ele diz com firmeza e tenor ao mesmo tempo, né? Levante-se, pegue o seu leito e ande. São 3 ordens, né? 3 imperativos, 3 verbos, direto ao ponto. E aí a gente vê que o homem levanta, não porque a água se agitou, mas porque a palavra de Jesus o libertou. E aí o texto acrescenta no final um detalhe interessante, que talvez numa leitura mais rápida pode passar despercebido, né? Afinal, acabou de acontecer um milagre incrível, mas o texto diz que aquele dia era sábado, e como diz a religião da época, por exemplo, ia se incomodar com essa graça, né? Porque quando Jesus cura, ele mexe com as estruturas, com as interpretações, com as tradições, que no caso é o que esse pessoal que estava todos ali esperando a água se agitar, eles acreditavam nessa tradição, como o Jazi trouxe para a gente, né? E tradições que às vezes mantêm a gente mais preso do que liberto, né? Mas Jesus não se intimida, ele veio para levantar quem parou de tentar, para restaurar quem já estava convencido de que nunca mais se levantaria. É realmente uma história muito forte, muito emocionante esse relato, né? Você imaginar uma situação dessa é inimaginável. É muito legal isso, viu, Diego? Porque você mencionou aí 3 verbos, né? São 3 verbos imperativos, né? Levanta, toma, ande. É ali que se encontra um manifesto muito sereno
da parte deste inválido. Jesus dá 3 ordens. Levanta, toma o teu leito, né? Anda. E ele fez exatamente aquilo que foi ordenado a fazer. Claro que uma cura sendo realizada nas horas sagradas do sábado, né? Isso traria consequências pesadas. Você vai ver que este indivíduo, este inválido, ele não era exatamente um missionário. Ele não estava preparado para um tipo de cura como a experimentada por ele. Não, ele estava preparado para ser curado por uma força mirabolante, miraculosa, entende? Um mexer de águas, alguém que levasse ele até as águas, né, e ele fosse o primeiro a cair no tanque. Veja só o que o Mariel vai colocar agora para nós. São João capítulo 5, versículos 10 até o versículo 13. Versículo 10 até o versículo 13. E o 10 diz assim, versículo 10, então, os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não é lícito levar o leito. Versículo 11, ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é que te disse, toma o teu leito e anda, contrariando as leis que foram estabelecidas? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Vocês viram aqui o aleijado, tá? O paralítico, ele faz a mesma coisa que Adão fez lá no princípio. Viu isso, Christopher? O que foi que Adão fez? O Adãozinho, o querido, filhinho do coração de papai, meu amor, o que foi que você fez? Aí ele falou, pois é, paizinho, é assim, a mulher que tu me deste, ela me deu o fruto e eu comi. Mas foi a mulher, não fui eu, foi a mulher. Aí, Yahvé, né, o todo-poderoso Deus, olha para a mulher e fala, mulher, por que você fez isso? Foi a serpente, não fui eu, foi a serpente, Milene de Andió. Antes de remover a paralisia, Jesus o perdoou, garantindo assim que ele poderia andar até a eternidade. É isso aí, Milene. É isso aí. Ele o perdoou e depois ele faz uma colocação retumbante, né? O perdão foi manifesto com a cura. Mas daqui a pouquinho vocês vão ver o que Jesus faz. E aí, sim, entrou também aí o Márcio Coach, né? Está com a gente, Shabbat Shalom. É isso aí, Márcio. Que Deus abençoe a você, a esposa, os filhos. Queridos, a Milene, quando ela fala alguma coisa, deixa até o Christopher pensativo, né? Ele faz uma reflexão assim, porque é a esposa amada, entende? Então, quando a Milene faz algum considerando, ele fica quietinho. Agora, quem está falando é a rainha do meu lar, tá? Que agora ela fala e a gente fica quieto. E ela falou, e falou com muita propriedade, Milene. Muito obrigado pelo considerando. Queridos, vejam só, o que está acontecendo com este homem havia acontecido no princípio da história. Ele não bate no peito e diz assim, eu estou aleijado por conta de pecados acariciados. E que pecado era esse? Eu vou deixar que essa resposta aconteça por intermédio do Christopher. Mas, gente, preste atenção. Nós vemos aqui a comiseração, a compaixão de Jesus para com uma pessoa sofrida. Tem pecados? Tem pecados. E o próprio Jesus Cristo chega para ele, a posterior, e diz assim, escuta, para de pecar, tá? Para de pecar, assuma suas responsabilidades, não se escude nas suas deficiências e acredite mais num poder restaurador que tem Deus sobre todos os seres humanos. A palavra de Deus mostra que o homem que Jesus curou não tinha fé. Tá? A operação da cura não foi por conta de fé, nem mesmo gratidão ele tinha. Veja que ele não agradeceu em nada. A primeira coisa que ele fez, ele tomou o leito, começou a andar e foi para a igreja.
Ele queria ser visto na igreja, ele queria externar ali a sua gratidão. Mas ele foi pego numa situação ímpar, porque ele estava carregando um leito. Ele foi para a igreja carregando um leito, e isso é proibido pela lei canônica mosaica. Ele não poderia estar carregando o peso de uma cama ou de uma esteira nas horas sagradas do sábado, porque isso é transgressão do dia de sábado. E aí, quando acossado, né, quando colocado contra a parede pelos líderes religiosos, ele diz, então, o homem ali atrás, olha, ele falou para eu pegar, e eu peguei. Falei, quem é esse homem? Eu falei, eu não sei o nome. Bom, deixaram o homem ali e ele ficou fazendo a sua oração, a sua gratidão a Yahvé. Jesus vai atrás dele. Jesus novamente o encontra. Foi tão rápido o momento em que ele se levantou do seu leito e, tomando a sua maca, ele saiu tão célere que nem mesmo olhou para trás. Ele nem mesmo se curvou para agradecer a Jesus pelo grande feito na sua vida. Na cabeça dele, mais importante era a igreja e não o Cristo da igreja. Jesus estava verdadeiramente impressionado com aquele homem. E por isso Jesus vai até o templo e se encontra outra vez com esse homem. Aí, Christopher, qual foi o resultado deste encontro? Vamos continuar a história. João 5, 14 até o versículo 16. João 5, versículo 14 até 16. Depois Jesus o encontrou no templo e disse: eis que já a estação, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Versículo 15. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E, para finalizar, versículo 16. E por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Então a gente vê que inicialmente Jesus o procura como uma continuidade do milagre. Talvez, como eu até falei, a dificuldade maior não fosse um milagre físico. Levantar e andar, um bebê que não sabe raciocinar ainda está em formação, ele consegue levantar e andar a partir ali do seu primeiro ano de vida. Agora, entender o que realmente havia acontecido, entender que aquilo que estava se cumprindo, na verdade, também era uma forma de uma profecia se cumprir, que quem havia o curado era o próprio criador da lei, em que estava muito acima do que a cultura da época, que ele deveria se apresentar ao templo, em que ele deveria dar satisfações aos sacerdotes, era muito maior. Na verdade, ele ainda estava incrédulo. Ele ainda não tinha a fé alicerçada onde deveria estar alicerçada. Estava alicerçada na cultura da época. Estava alicerçada nas leis judaicas, que às vezes transformavam cada vez mais difícil o cumprimento da lei maior de Deus, a lei do amor. Então, ele, ao invés de testemunhar em relação ao milagre que aconteceu, ele basicamente tentava fugir disso. Ele fugia para... eu estou sendo condenado pela minha denominação por conta de eu estar com leito? Não, a culpa não é minha, a culpa foi daquele lá que me curou. Ele falou para eu levantar, eu peguei as minhas coisas e estou andando aqui. Na verdade, o sábado é um momento onde Deus colocou para nós descansarmos, mas também colocou para que nós façamos o bem para a nossa comunidade. Nós não podemos esperar as horas do sábado passar para ajudar alguém. Não tem como alguém chegar ao hospital e falar, você está doente, você está com essa enfermidade, você está com esse sangramento, espera um pouquinho, falta só 5 horas para dar o pôr do sol, assim que dá essas 5 horas, eu vou te atender. Isso é uma coisa que para nós parece algo ridículo, mas era exatamente isso que estava acontecendo. Então, na verdade, o homem deveria continuar ali o tempo que precisasse, passa-se o sábado e aí sim eu posso fazer o milagre. Jesus mostrou ali que ele estava sim guardando o sábado, só que da forma correta.
qual era a forma correta de cumprir a lei. A forma correta de cumprir a lei também era ajudar o próximo, ajudar uma pessoa necessitada. E ali ele se mostrava mais uma vez, não só como um homem ou um profeta, ele se mostrava como o próprio Deus, vindo até aqui à Terra para mostrar para nós o que nós deveríamos realmente fazer. Não colocar milhões de restrições em que eu não posso dar tantos passos que eu já estou em pecado, eu não posso carregar nada que eu já estou em pecado, que eu não posso ajudar o próximo nas horas do sábado porque eu estou em pecado. Não, na verdade nós temos que nos ajudar, transformar, trazer o reino de Deus aqui para a Terra, e nós devemos ajudar a nossa comunidade, independente de ser sábado ou não, mas principalmente no sábado, nós temos que dar essa atenção maior também aqui dentro da nossa sociedade. E o milagre dele, o principal, agora você tem que acreditar, sou eu, Jesus, que te curou, o Jesus que estou te mostrando o que você tem que fazer, e você tem que testemunhar sobre o que eu fiz na sua vida. Qual que é o milagre tão grave que Jesus estava falando, qual que era o pecado tão grave que Jesus estava falando, para que não acontecesse coisa pior com ele. Qual que é o milagre qual que é o pecado mais grave que existe? É o pecado contra o Espírito Santo. A partir do momento em que você realmente não tem fé em Deus, não tem fé no cumprimento da lei de Deus, não tem fé realmente na lei, nas obras dele, você acaba negligenciando e não havendo possibilidade de salvação. Então, qual a coisa pior que poderia acontecer do que um paralítico por 38 anos? Talvez alguém que perdesse a salvação. Então, mais uma vez, Jesus fala assim, para que não te aconteça coisa pior, vamos mudar de novo essa rota, que agora eu vou continuar o milagre, aquele milagre mais difícil que era para fazer. O físico eu já fiz. Agora vamos para o milagre espiritual. Agora você vai testemunhar sobre mim. E não tem como. A partir do momento em que você tem esse milagre espiritual, esse milagre emocional, não tem como você continuar a mesma pessoa. O testemunho dele com certeza mudou muito. Ele falava para os judeus, ele falava para todo mundo da pessoa que o havia curado e o quão bem ele fez para a sua vida. Não era mais colocando a culpa dele estar pecando em Jesus ou que ele estava fazendo alguma coisa errada porque um homem mandou. Na verdade, agora, ele estava, como outros que Jesus havia curado, testemunhando de como o reino de Deus é bom, de como o reino de Deus não existem enfermidades, não existem doenças, não existem dificuldades, como Deus o abençoa, independente de dia da semana, independente de julgamento cultural, independente do que qualquer outra pessoa pensa. Deus ele vai estar ali sempre para nos ajudar. Então, o testemunho dele mudou. E mesmo assim a gente percebe que no decorrer da história, isso aumentava mais ainda a ira, para se ver como as pessoas estavam totalmente distantes de Deus. Aconteceu um milagre, um paralítico estava andando, ele estava 38 anos, não tem como você fingir 38 anos que você não anda. Tinha alguém que estava 38 anos, paralítico, andando no meio da rua. Qual que é a preocupação que os fariseus tinham? Ele está carregando uma maca. Uma maca. Como é que alguém está carregando uma maca? Ah, mas é um milagre, ele está andando. Não, mas ele está andando com uma maca na mão. Isso é um pecado. Isso não pode acontecer. Então, mais uma vez, se percebe como, às vezes, uma visão exagerada, uma visão onde a lei está acima até do próprio Deus, o quão mal e quão distante ela acaba nos levando. E aumentou-se a perseguição contra Jesus por conta de uma benfeitoria que ele fez na vida de uma pessoa. Aquilo que deveria ser uma bênção se transformou numa maldição para Jesus, né? Ele começou a ser perseguido e a Bíblia diz, e buscavam matá-lo, tirar a vida dele, por causa de uma bênção. Tem algumas coisas desse episódio, tá? Neste milagre, que chama muita atenção da gente. O Christopher colocou lá no começo e agora ele reforçou esta linha, 38 anos. Quando Jesus entra em Betesda, ele sabia exatamente quem haveria de ser curado. E não podia ser uma pessoa com 10 anos de paralisia, ou que estivesse surdo há 20 anos, ou alguém que estivesse com uma enfermidade há 35. Tinha que ser com 38. Porque qual foi o pecado que levou os homens de guerra durante 38 anos a perecerem no deserto de Sinai? O pecado deles foi o da incredulidade, ok?
Eles não acreditaram no poder de Deus, acreditavam nas forças deles. Acreditavam-se muito mais no homem do que no próprio Deus. Qual foi o pecado deste paralítico? Incredulidade. De novo, ele acreditava mais na sua presença no templo, diante dos homens, diante dos rabinos, diante dos fariseus, do que na pessoa de Jesus Cristo. Vocês podem observar que o pecado do povo de Israel que perece no deserto é exatamente o mesmo pecado cometido por esse inválido. Se não é Jesus Cristo entrar em Betesda, ele iria perecer como pereceram os guerreiros, 603.548 guerreiros morreram durante 38 anos antes de o povo entrarem na cidade ou na terra prometida, né? No território nacional de Israel. E este homem estava há 38 anos, portanto, ele iria morrer ali dentro dos próximos meses. Quando Jesus entra para salvar um homem que tinha o mesmo pecado de uma nação inteira no início da história do povo de Israel. Viram a similitude, o paralelismo? Por que Jesus escolheu este homem, que nem era um homem de fé, entende? Ele não pede para ser curado, ele não olha para Jesus Cristo de forma afável, carinhosa, ele faz um pedido: Senhor, salva-me, Senhor Jesus, me salva. Não, ele não faz nada disso. Muito pelo contrário, é tão incrédulo, mas tão incrédulo, que quando chega aquele que é o Salvador, que passou pela porta das ovelhas, como nosso incomensurável Salvador, ele diz: então, não tem ninguém aqui que me ponha lá. De novo, ele acredita nas forças do homem, assim como o povo de Israel. Não vamos entrar, não. Tem gigantes, os enanquins estão lá dentro, tem muralhas grandes. Queridos, o que nós estamos falando para você neste momento é que talvez você esteja acreditando muito na força dos homens, no poder dos homens, na capacidade dos médicos, dos psicólogos, dos psiquiatras. Talvez você esteja acreditando muito na força da igreja, denominação. E está se esquecendo do principal, Jesus. Autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor da fé. Olha a experiência deste inválido. Foi ele que deu ensejo e deu início à fé deste homem. Quando ele diz assim: levanta, toma, anda. Esse cara fez exatamente isso. Ele levantou, pegou o leito e andou. Ele falou: grande, que extraordinário, preciso ir até o templo. Não, você não tem que ir na igreja. Você precisa se curvar diante do Todo-Poderoso Jesus Cristo e dizer: obrigado, Jesus, porque você é o meu Salvador. Não são pessoas que me salvam. Não é nenhuma placa de igreja que salva você, queridos. Não são as suas obras que salvam você. Quem salva você é Jesus. Quem salvou e poderia ter salvo todo aquele povo, 603.548 pessoas. Quem poderia salvar aquele povo era Jesus, ou Yahvé. Mas eles não se lançaram aos pés do Deus Todo-Poderoso, que havia tirado eles com mão forte do Egito. Não. Eles foram incrédulos. O que Jesus fez quando ele se aproxima da raça humana é: eu vou salvar você da culpa do pecado. Eu vou retirar de você a culpa do pecado. E a morte de Jesus Cristo retirou de sobre toda a humanidade, os que acreditam e os que não acreditam, a culpa do pecado. Aquele homem foi isento da culpa de seu pecado. Por isso Jesus o salvou. Isso chama-se, teologicamente, justificação pela fé. Jesus Cristo pagou um preço por toda a raça humana. Pelo ladrão, pelo assassino. Foi retirado de sobre todos a culpa. Quando Jesus retira a culpa, significa salvação peremptória? Não. A salvação acontece se você acreditar
piamente que Jesus é Salvador, aí a salvação acontece. Vou pedir para que o Mariel coloque o livro de Efésios. Olha só o que diz Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21, e vamos terminar. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Versículo 21. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Jesus é capaz de fazer muito mais do que qualquer expectativa que você tem. Ele pode operar um grande milagre na sua vida sem que os médicos precisem fazer qualquer intervenção. Jesus é o Todo-Poderoso, queridos. Essa é uma área que me frustra muito, porque eu tenho, de forma semelhante a você, a capacidade de limitar Deus. Quantas e reiteradas vezes a gente não acredita que Deus seja capaz? É chegado o momento em que você deve se lançar à proposta de acreditar totalmente em Jesus Cristo. Não faça força ou esforço qualquer para que a sua salvação aconteça. Acredite, Jesus é Salvador. Ele é pleno em salvar. Que o Senhor abençoe você. E se você, porventura, está há 38 anos em uma esteira, vivendo momentos difíceis, 38 anos de forma figurativa, né? 2, 3, 4, 10, não sei quanto tempo. Talvez você esteja há muito tempo na inércia, esperando por alguma coisa acontecer. Pare de esperar por alguma coisa e dê nome. Espere em Cristo. Ele é o teu Salvador. Vou pedir para que neste momento o Christopher possa nos despedir em oração. Christopher. Oremos. Querido Deus Eterno Pai, obrigado, Senhor, por o Senhor nos dar a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, refletirmos sobre histórias anteriores à nossa, para que não possamos reproduzir os mesmos erros que foram reproduzidos no passado. Obrigado por ter nos enviado Jesus Cristo, obrigado por Ele ter vindo aqui à Terra, nos mostrado como deveríamos agir, como deveríamos cumprir a lei, e obrigado porque Ele nos deu uma nova chance, uma janela aberta, uma luz no fim do túnel, em que, mesmo apesar de todas as dificuldades que encontramos aqui, com fé nele e com o auxílio de Deus Pai, do auxílio do Espírito Santo, conseguimos vencer as dificuldades nessa terra e um dia alcançar a Canaã celestial. Obrigado, Senhor, por tudo que tem nos abençoado até aqui, pela proteção, e por favor nos abençoe neste sábado, que se iniciou há pouco, que possamos ter um sábado agradável na tua companhia. Isso que eu te peço, agradeço por Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Christopher. Diego, foi uma grande alegria ter você com a gente. Christopher, que Deus abençoe a você, a Milene, tá? Que Deus abençoe a cada um dos nossos queridos amigos que estão nos ouvindo ou que nos ouvirão em algum momento. Que a paz seja com todos. Amém.